Não é novidade para ninguém que quando a gente fala dos seres humanos que vivem aqui no planeta Terra, existe muita desigualdade entre eles, em qualquer critério que você pegar. Se você falar, vamos ver inteligência, tem pessoas que vão ter alta inteligência, pessoas que vão ter baixa inteligência. Se você falar de espiritualidade, alguns alta, alguns baixa. O que você vai descobrir hoje é que existe talvez uma explicação meio geográfica para isso e que o Zohar vai revelar para nós. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler as porções de Tazria e Metzorah. Eu estou focando em Tazria e hoje vamos ler os parágrafos 68 e 69 do Zohar, sexto ano de leitura. Se você quiser, pessoal, dá uma olhada no vídeo de ontem, porque o de hoje é bastante continuação, tá? Mas resumidamente, no vídeo de ontem a gente falou que a Kabbalah defende a ideia de universos paralelos. A gente tem o nosso mundo físico que nós conhecemos, o planeta Terra, o cosmos, mas existem outros universos. E aí o Zohar vai falar hoje que quando a gente fala de pessoas morando na Terra, como eu disse antes da vinheta, é sabido que não todas elas são iguais, existem desníveis e desigualdades entre essas pessoas. E isso pode se explicar metaforicamente pelo próprio formato da Terra. Do que a gente está falando? Morar na Terra não é sinônimo de igualdade. Você poderia pensar assim, todos são seres humanos, todos moram na Terra. Não, mas a Terra em si, geograficamente, ela tem diferenças. Do mesmo jeito que a Terra tem pontos baixos e pontos altos, assim vai acontecer com a humanidade. É isso que diz o Zohar. Deu para entender? Como a Terra tem, por exemplo, planícies, vales, né? A região, por exemplo, do Mar Morto, que é o ponto mais baixo da Terra, e tem regiões como montanhas, cordilheiras, assim também vai acontecer com as pessoas. Então é como a ideia por trás é o seguinte, de onde veio o ser humano? Vamos lembrar lá de Gênesis, da Terra, né? O homem foi criado da Terra, aliás, em português se perde isso, mas por que o primeiro ser humano se chama Adam, Adão? Porque ele vem de Adamá, da Terra. Então nós temos uma conexão com a Terra. Tá dando para entender? Do mesmo jeito que a Terra tem esses desníveis, existem desníveis da humanidade. Acho que essa ideia aí ficou clara, né? E aí o Zohar faz uma pergunta muito interessante, né, ligada a isso, que como é que eu posso fazer para, pelo menos no quesito espiritualidade, ficar por cima? Por que eu falo pelo menos no quesito espiritualidade? Porque esses desníveis vão se aplicar para tudo, como eu também disse antes da vinheta, né? Infelizmente vai ter aí desnível de riqueza, vai ter desnível de inteligência, vai ter desnível de beleza, qualquer atributo humano que você pegar vai ter desnível. Vai ter gente que está lá em cima, como se fosse nas montanhas e nas cordilheiras, e vai ter gente que está lá embaixo nos vales, né? Mas em espiritualidade o Zohar vai tentar entender como é que eu faço para subir. Como é que eu faço se eu estiver num vale e ir para o monte? E para explicar isso, ele cita um salmo, que aí, frente ao que a gente está discutindo, vai dar para entender muito bem o que o salmo quer dizer. É o Salmo 24, se você quiser pegar a tradução da sua Bíblia para ver, versículos 3 e versículos 4. Eu vou fazer aqui uma tradução livre. O primeiro versículo pergunta o seguinte, Mi ale behar Adonai, quem pode subir ao monte de Deus? Então olha como começa a pergunta, né? Quem consegue subir a montanha de Deus? O mi yakum bimkom kocho. E quem consegue ficar em pé no local da sua santidade, da santidade de Deus? Deu para entender a pergunta do Salmo, né? Quem são as pessoas que conseguem fazer uma ascensão espiritual? Ir para um monte de Deus, ir para um local onde a santidade de Deus está. Então, de novo, é como se no vale a gente não sentisse a santidade de Deus e na montanha sim. Aliás, não quero entrar muito em detalhe, mas esse é um simbolismo interessante, né? Vocês já perceberam isso não só no judaísmo. Muitas vezes, onde acontecem revelações divinas, revelações espirituais? Nas montanhas. Em várias tradições, né? É nas montanhas. No judaísmo, por exemplo, é o Monte Sinai. E o oposto da montanha, por exemplo, Sodoma e Gomorra. Onde que ficava Sodoma e Gomorra? Num vale. Aliás, no vale que eu mencionei, lá do Mar Morto. Perto do Mar Morto, no ponto mais baixo da Terra. Então, de novo, essa ideia geográfica. Mas vamos lá, voltando ao Salmo. Quem vai subir a montanha de Deus, ficar no local da sua santidade? Esse é o versículo 3. E o versículo 4 responde. Ele dá algumas adjetivos, vamos chamar assim, de quem é que faz isso. E ele diz, Neki kepaim ubar levav. Aquele que tem as mãos limpas, ubar levav asher lo nasal lachave. E aquele que tem um coração puro, tá? E que não se inclinou ou que não se subjugou para a mentira. Na verdade ele usa o verbo elevou, de novo, né? O coração não se elevou à mentira,
Nafshi velo nishba lemirma, e que nunca jurou em falso. Então vamos fazer aqui uma análise breve, claro, daria para ficar horas discutindo cada um desses traços, mas o vídeo é mais curtinho. Então, quem é o de mãos limpas, né? Kikapaim. Geralmente a gente entende isso a pessoa que não derramou sangue. Uma pessoa que não cometeu assassinato, essa é uma das que consegue subir o monte. Quando você comete assassinato, você está violando um princípio muito importante, que é o da vida, né? Você está atentando contra a vida de alguém, fica um pouco mais difícil você, convenhamos, ser uma pessoa espiritual. O bar levava a Sherla na sala chave, o de coração puro, acho que esse é um simbolismo bem tranquilo, né? E que não se entrega à mentira. Essa aqui é legal a gente entender um pouquinho melhor. É muito comum a gente ter esse conceito na Kabbalah, tá? A mentira é oposta à santidade, tem vários textos que dizem isso. Mas mentira, pessoal, não temos que entender como uma mentira do dia a dia, né? Não é isso. Onde você estava no lugar A e fala no lugar B. Não é isso, tá? Claro que isso também não é o mais legal do mundo, né? Não estou incentivando que você minta, mas aqui a mentira é mais profunda. É mentira no sentido, às vezes, você com você mesmo. Sabe aquilo que a gente fala em português? Você está se enganando. Você está tentando passar uma imagem para os outros que você não é, né? Você está enganando a si mesmo, percebe? Você está tentando vender algo que não é aquilo. Você não está sendo autêntico, né? É nesse sentido a mentira. Você está vivendo uma fantasia, vamos dizer assim, ou atuando como personagem, e inclusive liga com a ideia do coração puro. Você não está realmente sendo quem você é, né? Manifestando quem você realmente é. Você está jogando um jogo, tá? E por fim, a ideia de jurar em vão, que aí, de novo, mais ou menos como matar alguém é considerado algo muito feio, né? Muito um pecado, uma ofensa capital, vamos chamar assim. Você falar que algo aconteceu, jurar e bater pé e dizer que aquilo aconteceu e na verdade não aconteceu. Você está enganando as pessoas, né? Aí sim é a mentira como a gente talvez imagine no dia a dia. Tá? Mas de novo, não a mentira de falar eu estava num lugar e outro, algo um pouco mais grave, né? Jurar, às vezes é tido como um ato religioso, às vezes também como um ato jurídico, né? Você ir em testemunho, acho que é assim que fala em português, desculpa, me fugiu a palavra, você ir diante de um juiz, dar o testemunho e jurar em falso, né? Isso é muito grave, porque você está distorcendo a justiça, você está distorcendo a crença das pessoas, as pessoas confiarem em você, e dependendo do caso, você pode estar condenando pessoas com o seu testemunho falso, né? Então isso também é considerado muito grave. Veja que, como eu falei, liga inclusive com derramar sangue. Muitas vezes o testemunho falso vai acabar com a vida de alguém. Tá? Então esses dois traços são mais mundanos, o matar alguém e o testemunho em falso. O coração puro e não mentir são mais espirituais. Acho que deu para entender, né? Enfim, é isso que os salmos dizem. O rei Davi conta para nós quem são as pessoas que conseguem subir o monte de Deus e ficar no local da sua santidade. Um bom dia a todos e tudo de bom.